Olá, prazer. Eu sou Marimar Salles, humanoterapeuta. Te convido a se inscrever aqui no canal. E neste canal você encontra informações que venham ampliar seu campo de visão. Isso mesmo. Durante a nossa jornada, compreendo que temos um mundo de informações, mas muitas vezes essas informações não têm caminho, e sem caminho elas acabam se tornando um fardo em nossa mente, uma obesidade, que a nossa cabeça só recebe os arquivos e depois não sabe bem a direção para cada um deles. Então, aqui, os nossos bate-papos serão para que venhamos compreender até que ponto essas informações fazem sentido para mim ou preciso resolvê-las, tendo em vista que a nossa mente tem o poder de armazenar. E esse armazenamento, muitas vezes, acaba causando uma espécie de pane no sistema quando você tem um movimento repetitivo de situações, de vivências, de sentimentos que você nem sempre consegue explicar. É porque o seu armazenamento, que está no teu inconsciente, está precisando de um fluxo, de movimento, ficou paralisado. Então aqui o nosso objetivo é dar movimento ao que está paralisado. Então hoje vou estar dividindo aqui um pouco com vocês a minha jornada e como que eu cheguei, na me tornar humanoterapeuta. Como que isso aconteceu? E dividir com vocês parte da minha história com o objetivo de reflexão, que tudo na nossa vida pode acontecer, mas é sempre nós que decidimos o que vamos fazer com esses acontecimentos. Então, vamos lá. Bom, durante a jornada, muitos foram os movimentos. Sabe, eu já construí um sonho que foi fabricado. Só que esse sonho foi fabricado pelo meio que eu vivia e não pela minha verdade. Gente, isso acontece e tá tudo bem. Acredito que todo o processo me fez chegar aqui onde eu estou hoje. Então, sim, talvez assim como eu, você aí, veio da forma educacional tradicional. Nós éramos envolvidos na nossa educação para fazer provas, para concurso, cursar um nível superior e seja o que for, meio que dentro dessa comunicação. E assim eu fiz. Me formei no ano 2015 no nível superior de contabilidade. Atuei na área durante um período e gostaria de refrisar que a minha carreira ela não fracassou, ela sim deu certo. Eu que em determinado momento decidi não atuar, porque tem coisas que não é palavras. Eu entrei num movimento muito confuso do porquê que eu tomei tais decisões, por que eu decidi por esse lado, por que eu fui por aqui. E quando eu comecei a questionar, eu tive ciência que eu escolhi uma profissão que eu não iria levar e que eu gostava mais de trabalhar com pessoas do que com papéis. E daí, de uma forma que hoje eu digo brusca, porque eu não me preparei para sair da minha profissão, eu simplesmente pedi demissão quando eu não consegui mais estar atuando
não consegui mais aceitar um processo interno e externo, né? O interno era ter compreendido que aquela carreira eu não ia prosseguir porque eu tinha descoberto o quanto eu gostava de estar atuando com pessoas. E no externo, a informação que eu tinha é que naquela empresa não haveria um crescimento. E dentro da balança eu não vi mais sentido em continuar. Com isso, eu me retirei. E daí começou toda a aventura. E foi uma aventura. Uma aventura de busca, uma aventura de porquês, uma aventura de o que é isso tudo que está acontecendo. Porque nesse meio todo, sim, eu tinha uma família, eu era mãe, casada, então eu tinha aquela vida toda construída. Sabe, desse ciclo educacional que eu havia citado? Então, eu havia estudado, eu havia me formado, eu havia construído a minha família. E agora que as coisas mudaram, eu não sabia exatamente o que fazia. Então, no primeiro momento, foi surto total. Pirei, sim, com certeza. E eu pirei no nível hard, porque hoje eu tenho ciência do que aconteceu, né? Naquela época, tudo parecia se faniquito. a, a aceitar que a mente estava me dominando foi difícil. Então eu desenvolvi meus quadros de ansiedade, depressão. E até essas marquinhas aqui da vitiligo foi quando esse processo emocional fez esse boom interno. Porque assim, eu tinha muita dificuldade de me expressar, muita dificuldade de colocar para fora o que estava aqui dentro, o que estava aqui. E nessa jornada eu conheci sim outras profissões, outras carreiras. Embarquei no mundo do coach, depois resolvi entrar em sociedades com serviços de estética. E foi realmente uma busca por conhecimento, tendo em vista que eu tinha uma informação base. Trabalhar com pessoas. Eu me apaixonei pelo coach, assim, é realmente uma metodologia de explosão, né? Eu saí da formação com o pipoca explodindo, querendo fazer coach em todo mundo, vamos fazer coach, gente, coach. E depois eu compreendi na prática, porque eu pratiquei bastante, que não era só isso. Saiba que se a sua vida está parada, não é só por falta de ação. Às vezes você até age muito. Tem muito mais coisas envolvidas. E quando eu tive ciência de que eu tinha ferramentas sim bem poderosas que poderiam mudar completamente o destino de quem quer que seja que praticasse tudo que fosse combinado, eu compreendi também que tem coisas que a gente não consegue entender de forma clara, nos paralisam, nos mantêm imobilizados. E daí eu decidi, então, não vou mexer com isso. Porque naquele momento, o bom que fez comigo, eu faria com as pessoas, mas de algum jeito eu compreendi que a gente ia se manter paralisado. Então eu preferi não continuar. E daí vivi intensamente, sim, a carreira de esteticista. Eu trabalhei com cílios, trabalhei com unhas, para estar realmente no meio das pessoas. Eu realmente, era para mim muito satisfatório estar atuando com o público. E daí, gente, também aconteceu uma coisa que vale ressaltar. Eu vivi nesse período de turbulência e me reencontrar, eu também vivi o luto. No ano 2020 eu perdi um irmão e no ano 2023 eu perdi meu marido e outro irmão. Então, sim, existiram momentos que eu estava agindo e eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só precisava estar de pé. Então,
eu vou abrir agora umas caixinhas pra gente. E vamos entrar um pouco nessas caixinhas. Quando eu estava atuante na minha profissão, eu vivi durante 3 anos, por aí, 2, 3 anos, num piloto automático, onde todos os dias era como se estivessem regras a cumprir. Então eu acordava, me arrumava, deixava o filhote com a mãe do meu marido, do falecido marido, que me ajudou muito para eu poder trabalhar. Ia para o trabalho, voltava para casa e se encontrava com meu marido, meu filho, e fazia a rotina, né? Aí você e eu sabemos, cuidar de casa, marido, filho, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. Essa rotina de piloto automático acabou sendo exausta, porque serviços de casa, serviços da rua, serviços como mãe, como esposa, acabou entrando em uma estagnação. E nesse momento, eu estive muito confusa, muito o que eu tô fazendo. Aí eu entrei naquele mar de a minha vida tá uma bosta. Eu pensei que depois que eu me formasse, a minha vida ia fazer pá! E ela não fez. Fiquei com os sentimentos de muita frustração, até raiva. Só que eu não conseguia expressar isso. Então eu guardava tudo isso, porque eu não conseguia falar, não gostava de atritos, não gostava de conflitos, eu ficava quieta. E internamente eu comecei uma guerra mental. E essa guerra mental, ela era só minha, porque eu não dividia com ninguém, ninguém sabia. As pessoas de fora até achavam que eu tinha uma vida perfeita. Porque era aquela aparência, sabe? E nesse movimento de aparência, eu surtei, gente, surtei. Surtei mesmo. Surtei de começar a ficar desmotivada, a ficar desatenta, a não ter sonhos, planos, projetos. Sabe, tudo que me levou a realizar o que eu realizei é me formar, ter minha casa, construir minha família, meu trabalho, tudo isso foi um sonho, né? Porque eu cheguei nesse lugar. E quando eu comecei a viver num piloto automático, numa rotina, e daí comecei a entender as coisas que eu já falei com vocês, foi como se tivesse me desligado. Pum, desliguei e tô caminhando, mas desligada. E tudo cansa. Aí lembra que eu falei do curso de coach? O curso de coach ele deu um upgrade, porque ele fez eu compreender, cara, calma, a história não foi assim. Ela não é ruim, ela foi o que você construiu. Então, nesse momento que eu entendi que, tá, eu construí essa história, mas o fato de eu ter compreendido que eu não quero mais estar nessa forma de vida, não significa que eu não ame o que eu construí. Então, às vezes a gente encontrar a realidade de que tomamos decisões, mas não é isso que eu vou levar, não. Não quer dizer que acabou tudo, não quer dizer que vamos pegar tudo que a gente viveu e jogar fora. Não, não existe. Até porque eu era muito satisfeita em ter construído tudo o que eu havia construído. Eu só estava perdida e confusa. E nisso eu acabei, sim, sendo envolvida por esses sentimentos, pela dificuldade de não só ter a informação, mas compreender até que ponto tudo isso faz sentido, até que ponto eu quero continuar. Porque os movimentos aconteceram e houveram alterações. O que foi difícil foi aceitar que eu tinha que alterar. E essa foi a etapa.
depois de formada, encontrar essa realidade. Aí a gente veio para outra fase, que foi essa fase do luto. Essa fase do luto, gente, ó, não sei se você já viveu um luto aí, mas eu que vivi aqui, é o caos. Caos de você entender quem você é. Meu Deus, a vida acabou. Porque no primeiro momento é o que você pensa. E essas duas pessoas que eu perdi não, né, gente? Que eu não perdi ninguém. Mas que não estão nesse mesmo plano que o meu, que às vezes estão em outro. Mas a gente sempre se mantém conectado, não é verdade? A história fez isso. Foi louco demais. Porque o que eu mais temia aconteceu. É, o que eu mais temia era ser mãe sozinha. Mãe solteira. Eu tinha medo, eu achava que eu não ia dar conta disso. E nesse cenário eu me vi assim, sozinha, porque as duas pessoas, o meu falecido marido e meu irmão, eles eram pessoas de referência, que com certeza se eu precisasse eu poderia recorrer, porque eu teria eles para contar. Até porque toda essa construção da minha carreira, ou nesse meu reencontro, entender para onde eu tinha que ir, foi essa figura do meu marido em poder fazer, realizar, que eu sabia que eu tinha ele sabia que tinha mim, então nessa cumplicidade nossa eu pude dar continuidade a isso. Mas voltando aqui a essa fase do luto, porque eu acho importante, principalmente se você está passando, que eu lembro que quando eu procurei sobre isso eu vi muito poucos assuntos sobre isso. Mas se você tá, calma, existe vida depois disso. É um período que a gente tem que se respeitar, dar tempo ao tempo, ter calma, que por mais confuso que esteja, as coisas vão se encontrar. A gente não pode se perder. Então sinta sim a dor que você sente, chore sim as lágrimas que você tenha chorado e muita paciência com você. Eu não sei como tá, se você viveu um luto, como tá isso aí para você nesse momento, mas o que eu posso dizer para você é que mesmo que você tenha tomado decisões que hoje você acha, cara, pra que eu fiz isso? Saiba que você fez tudo o que você tinha que fazer com o que você tem nesse momento. Então, assim, hoje, mais serena, eu posso pensar que eu tomei decisões, ai, cara, pra que eu fiz isso? Naquele momento foi o que eu precisava. Então, sim, se é nesse momento que você está fazendo o que você precisa, respira, tá tudo bem. A gente dá o melhor com o que a gente tem. Mas isso não é de acordo com a evolução, e muito menos com a nossa maturidade, mas sim o melhor em cada momento. Porque como que numa fase da gente se sentir toda cagada, digamos que essa fase do luto a gente se sente assim, você vai, depois de estar bem, falar, não devia ter decidido isso, não devia ter feito. Você devia fazer tudo conforme você fez, tá tudo bem. E nesse momento sem ar, sem saber o que ia ser da vida, mas pensa na guerreira, você tá guerreando, lutando, bum, 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 mas você nem sabe por que você tá nessas guerras. Porque tá tudo muito desequilibrado. E nesse momento, você pode um dia, como eu, dizer: preciso me levantar. Não dá para ficar como tá. Desse jeito eu não consigo seguir. E foi nesse momento que eu busquei uma mão. E foi nesse momento que eu busquei ajuda. E nesse momento eu conheci a minha psicanalista, Stephanie, que foi uma grande parceira. E eu entendi que as coisas estavam muito confusas, mas poderiam ser vistas de outros ângulos. E como eu aprendi a zoiar com zóio bom. E às vezes é só isso. A gente aprender a acolher o que a gente sente. Os pensamentos recorrentes.
para poder direcionar o que a gente deseja. Curar, guardar, deixar como marca na nossa vida. E dentro de todo esse movimento, eu encontrei, ou melhor, me conectei com a terapia holística e fiz a formação humanoterapeuta. Hoje atuo como humanoterapeuta. O que eu posso dizer é que as coisas na nossa vida acontecem e a gente não faz a menor ideia do porquê que aconteceu. E talvez a gente, por mais que queira respostas, a gente não vai ter. Porque a vida, ela é como é. Então, um dia a vida foi muito pesada. Fiz muita força para realizar as coisas que eu realizei. Hoje, a vida é leve, leve. Eu sigo o fluxo e não faço mais força para realizar os meus desejos. E nesse contexto, o que a gente pode observar é o seguinte: na jornada nossa da vida, muitas vezes a gente tem os momentos de aprender. Um dia a gente aprendeu a importância de ter profissões, a importância de uma vida adulta equilibrada. E quando a gente vive nessa vida adulta, a gente aprende a aprender toda essa bagagem que a gente trouxe. Porque a vida não começou a acontecer na nossa fase adulta. A nossa vida acontece desde a nossa geração. Desde a nossa geração a gente recebe informações. E nesse movimento, que até eu aqui, que busquei essa ajuda, eu vi o quanto muitas confusões de sentimentos, de que eu sentia, o que eu pensava, tinha a ver também com essas informações. Porque a frustração, ela pode, hoje, a gente dar um nome de exaustão, mas o movimento que nos leva a ela, às vezes são só repetições de situações que lá atrás a gente não resolveu, a gente não se escutou, a gente não entendeu até que ponto isso está interferindo ou paralisando a minha vida. E a vida, ela pode ter os movimentos dela, porque ela tem, como disse, ela é como é. Mas não significa que você, que eu, por passar por situações e momentos difíceis, por nos decepcionar, frustrar, seja que motivo for, estar cansado, que ela deixa de ser uma vida para você viver. Porque assim como a nossa vida, ela é como é. Nada que venhamos fazer, pensar, querer, pode se transformar isso. O que você tiver que passar, o que eu tive que te passar, eu passei. E sabemos que não é uma tarefa fácil passar pelos momentos complexos, pelos momentos que nos causam tristeza, pelos momentos sim exaustos que a gente tem, de acordo com a consciência de cada momento. Mas a vida continua. E eu tô aqui para te lembrar isso, a vida continuou, a sua vida continuou. Mesmo que você talvez tenha parado no seu momento, você esteja paralisada, que você busque a luz. E sabe, a luz, ela é os seus motivos para estar aqui, os seus motivos para acordar, para se levantar, para viver. E eu sei que nós temos elos de força. Eu aqui, meu elo de força é o meu filho. Meu filho fez durante grande parte dos meus períodos
difíceis, estar de pé, me manter de pé mesmo que fosse me rastejando. Mas que não seja apenas por isso. Porque onde vai estar você? Onde você está? E o dia que o filho for viver a vida dele, a vida não vai mais acontecer? Eu sei que pode doer, e a nossa dor, ela dói de verdade, eu sei bem. Mas isso vai ser mais forte do que você? Isso vai ser mais forte do que você? Seja sincera, bem sincera, o máximo que você conseguir agora. Olha de onde você veio. Olha onde você está. Muitas vezes, essas nossas lutas diárias, a gente só queria viver uma vida diferente da que a gente teve. A gente queria uma vida diferente da vida que os nossos pais deram. E nós sabemos que muitas vezes até o que a gente recebeu nem é o que eles receberam. Então, caramba, evoluímos. Olha como você evoluiu. A sua força para estar aí, ela não foi em vão. Você só está cansada, frustrada. E nesse momento, que você abra suas cartas, o seu jogo, sabe? O jogo da sua vida na sua mesa e olhe. É tudo isso a vida? A gente vai deixar acabar aqui? Ou a gente vai cuidar da gente e seguir? Eu sei que no pior momento da minha vida eu podia não estar aqui falando com vocês. Eu podia estar em qualquer rotina, qualquer uma, trabalhando já de outra forma, ou com uma forma antiga, né? No piloto automático, cumprir horário, hora para pegar, hora para sair, sem esse brilho nos olhos, sabe? Sem esse amor que eu tenho em estar fazendo o que eu faço hoje. Era uma opção. E ela seria válida, muitos entenderiam. Mas a verdade é que eles não fazem mais parte desse mundo, eles estão vivendo a outra fase na jornada deles. Mas eu tô aqui. E por que eu tô aqui? Eu não podia ter ido com eles? A gente não pode a qualquer momento fechar os olhos e nunca mais acordar? E nesse momento, estar de frente com esse momento, o que faz você pensar? O que você pensaria? Será que você ia dizer, eu fiz tudo o que eu tinha de fazer? Ou será que você vai pensar, queria mais tempo? Eu queria ter amado mais, abraçado mais. Será que você pensaria, poderia ter ajudado? Eu poderia ter realizado o meu sonho. Será que seriam essas frases? Viver momentos de frustração não significa que a sua vida toda seja ela. Estar cansado não é viver cansado. Estar triste não é viver triste. Você pode transformar tudo isso. Eu consegui. Eu tenho orgulho de ter conseguido. Mas esse orgulho é um sentimento de gratidão. É a gratidão a todas as forças que me fizeram estar aqui. Poder falar isso para você hoje. Poder estar dividindo essa história com você. E olha que demorou, hein? Demorou eu conseguir falar sobre isso. Porque tudo tem um tempo. É sobre isso. Tudo tem seu tempo. Eu tive o meu tempo de viver a minha dor. Eu tive o meu tempo de curar. E hoje eu tenho meu tempo de viver meu propósito de vida, cumprir a minha missão. Cumprir o que eu sempre sonhei. Estou aqui falando com vocês. Estou abrindo a minha voz. E para mim, eu que sempre me coloquei em posições inferiores, sempre me coloquei. Ah, não, eu falar nunca, gente, não dá.
Hoje, todos os dias, é o que eu mais desejo. É abrir a minha voz, poder falar para você. Sonha, crie sim seus desejos, realize cada um deles. Mas a gente precisa cuidar, sarar, reconstruir. Todos esses movimentos são força para você seguir no seu movimento da sua vida. A vida, ela não é um ciclo de perfeição, por mais que muitos de nós, assim como eu um dia busquei a vida perfeita, gente, construí meu castelinho, ele se desmoronou porque não existe perfeição. E tudo que foi feito através das expectativas, sabe o que gerou? Frustração. E é duro viver frustrado, mas ela pode ser um momento, que você tenha os seus momentos, momentos que a gente amadurece, momentos que a gente sente a nossa dor e momentos que a gente cura, porque também existe momento de cura. Amores, existe um momento de cura. E que você tenha os seus momentos de cura. Que todos esses sentimentos de cansaço, de exausto, de frustrada, ter que dar conta de tudo, sabe? Esses sentimentos que você vem se julgando, essa vida perfeita. Que você olhe para essas informações e compreenda o que é cada uma delas, para você também viver o seu momento de cura. Essa cura, ela é uma semente, como uma plantinha. No início parece que não acontece nada. E depois você vê, você consegue sentir que ela vai brotar e nascer. E daí, você sai desse movimento paralisado, cansado, frustrado, exausto. Ai. E começa, tá, e aí, bora, o que eu vou fazer para realizar isso aqui? E não, eu quero isso aqui, eu quero minha casa assim, eu quero viajar para tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero ter um relacionamento X, Y, Z. Mas a gente precisa curar as nossas dores, para alimentar o nosso prazer. E daí a gente vai vivendo picos, movimentos da vida, só que numa reflexão que a vida é movimento e não o que aconteceu com você, para te paralisar, para te bloquear, para você não viver o depois disso. Porque o depois disso chega, gente. Eu tô aqui, vou refrisar, ele chega. Olha onde eu tô. Eu tô aqui num lar que ontem foi o motivo de um grande começo na minha vida, uma grande história, uma realização de um sonho. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família. Hoje esse lar, ele é recomeço. Ele é reconectar com aquela menina que veio pra cá, tão sonhadora. Esse lar me reconectou com ela. Tá trazendo ela de volta. Ela tá aqui falando com você. Porque é sobre isso. A nossa escada, ela pode ser cada degrau que eu subo, cada degrau que eu volto, mas que eu fique no movimento do vem e vai, do sobe e desce. Mas que a gente siga e não fique parado. Parado não dá para continuar. Você não vai suportar. Sabe por quê? Porque o que está aqui vai começar a vir para o seu físico. Aí a gente vai ficar naqueles quadros de doença, deitados, largados no sofá, vendo o tempo passar. E quando a gente vai despertar? Acorda, desperta, enfrenta o que você precisa enfrentar para você poder ter o direito de viver a sua vida. Porque no fim, o que você vai querer que fique, que marca você vai querer deixar? A vida do movimento
histórias contadas. Ih, passei por isso, eu tô aqui contando a minha para vocês, porque eu mantive o movimento. Momentos parei, me rastejei um pouquinho, mas continuei no movimento. Tinha hora que eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas me mantive no movimento. Daí eu busquei a minha cura e nesse movimento, tô aqui, encontrei com você. E nesse trabalho incrível que é um manoterapeuta, eu posso ser fonte de cura para você que precisa. Então, para você que precisa, para você que deseja, só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer receber você. E que a sua vida seja reflexo dos seus movimentos. E caso você esteja paralisado, tá tudo bem. Só não saia do movimento. Encontre o que precisa para seguir. Essas dores que sentem, elas podem ser, sim, informadas, compreendidas. Através dessa compreensão você escolhe e através dessa escolha você tem consciência. E com consciência a vida se torna ilimitada. Então, pensa o que você vai fazer com a sua vida. Ela é só sua. Ninguém pode decidir isso por você. É um prazer a gente estar aqui. E breve temos mais. Até mais, amores. Cuida de você. Cuida muito bem. Até mais!